Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, seja lá qual o horário que você está assistindo esse vídeo. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio Freitas, das Assembleias de Deus Missão do Maranhão, aqui de Timon, ligado à convenção Seipadma, liderada e presidida pelo nosso pastor Fenelon Lima Sobrinho. A razão maior de eu estar gravando esse vídeo é para fazer algumas indagações diante dos acontecimentos dos últimos dias. No ano passado, 2019, o ano que passou recentemente, nós vimos vários acontecimentos de pastores tirando a própria vida. E agora há pouco mais um, aqui no estado do Maranhão. E fica a indagação, o que está acontecendo com os nossos pastores, com a nossa igreja, com a nossa fé, porque a palavra de Deus diz, Jesus foi taxativo dizendo, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu penso que repousa sobre nós, os cristãos, a esperança para este mundo pervertido, para este mundo que está aí posto de uma maneira em que nós observamos que há um desespero notório na vida das pessoas. O povo de hoje não é diferente daquele povo que Jesus contemplou. Uma multidão como ovelhas desgarrada rumo ao matador, que não tem pastores. E agora, o que está acontecendo com os pastores, que eles são guardiões das ovelhas? Estão dispersos. As ovelhas, os rebanhos ficam indagando o que está acontecendo. E eu não vejo se pronunciar nenhum dos líderes maiores das Assembleias de Deus, da nossa convenção geral ou das nossas convenções estaduais. O que está acontecendo? O ministro ele tem que ter uma estrutura forte. Quando o Senhor chamou a Jeremias, no capítulo 1, verso de número 18, ele deu uma estrutura muito forte ao profeta, quando ele diz assim, portanto, eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. O versículo 19 diz, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O Senhor promete livrar o seu profeta, o seu ministro. Quando o Senhor chama, o Senhor se responsabiliza. Então a minha indagação, a minha pergunta é por que isto tem acontecendo? Mas o pior é a falta de preocupação, de preventivo para o que acontecerá no futuro. Ninguém se manifesta, ninguém se pronuncia para saber o que está acontecendo. Ninguém vem dar a cara a tapa, mostrar para o povo ou dizer ao povo o que está acontecendo. Ou os senhores acham que não existe uma indagação na cabeça das ovelhas, do povo, perguntando o que está se passando, por que tem acontecido suicídio na vida de pastores, de filhos de pastores, de esposa de pastores. É uma coisa terrível. Isso preocupa a liderança, preocupa as ovelhas, preocupa a sociedade, porque a sociedade também se espelha nos ministros. E por que isso está acontecendo? O que está errado em nosso meio? Nós temos que corrigir, e urgentíssimo. Nós todos sabemos que a depressão ela existe. A mente é mais um órgão do corpo humano. E como tal, ela também adoece. Mas precisamos tratar preventivamente disso para que não aconteça tão recorrentemente como está acontecendo. Portanto, meus caros ministros, pastores, presidentes das convenções, senhor pastor José Wellington Bezerra da Costa, senhor pastor José Wellington da Costa Júnior, os demais pastores que fazem parte da mesa diretora das Assembleias de Deus, os pastores das Assembleias de Deus Madureira, os pastores da KDB, das convenções de estados, senhores presidentes, está na hora de nós fazermos um concílio, fazermos uma união de pastores e conversar com os ministros, ouvi-los, saber o que está acontecendo. Teriam as convenções, os presidentes, falhado em algum momento?
abandonado os seus ministros que estão no campo, não estão dando ouvido, procurando saber quais são as suas demandas, quais são as suas tristezas, as suas angústias, que não têm sido saradas. A palavra de Deus ainda vai dizer em Jeremias, a palavra de Deus indaga, porque se existe remédio, porque ainda o meu povo não foi sarado. O povo de Deus tem que ser curado, tem que ser sarado. A Bíblia Sagrada diz claramente, no capítulo 8, e curam a ferida da filha do meu povo, levianamente dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonha-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma. Se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente. O que está acontecendo? As feridas internas, os problemas internos, psicossomáticos, não têm sido tratados entre os ministros? Há uma indagação na cabeça do povo cristão e não cristão que precisa ser respondido pelos senhores, pastores, presidentes de convenções. Há uma indagação, há uma voz que não quer calar no meio do povo de Deus perguntando por quê. Alguém tem que se pronunciar, alguém tem que chegar e dizer alguma coisa para o povo. Portanto, eu estou gravando esse vídeo para fazer essa cobrança. É hora de se levantar alguém para discutir esse problema. Quero deixar bem claro que eu sei que o problema da depressão, ela existe em todos os segmentos sociais. E, inclusive, de uma forma mais exagerada, em alguns estados do Brasil, onde nosso vizinho estado, Teresina, Piauí, é um dos estados que fica aí, se não me falha a memória, em terceiro lugar. Participei de um fórum, o seu prefeito fez aí um fórum preocupado com essa situação, porque ela atinge de uma maneira veemente e violenta a sociedade. Nós sabemos disso. Mas nós, como ministros do Evangelho, como aqueles que ouviram o Senhor Jesus dizendo, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está na concepção do povo de Deus que nós somos detentores da palavra de Deus e sobre nós repousa vida, o Espírito Santo de Deus. Portanto, quando acontece uma coisa dessas na vida do povo de Deus, há uma indagação no meio do povo cristão, não somente no meio do povo cristão, como já disse, repito, mas também em toda a sociedade, que cobra uma resposta dos líderes das Assembleias de Deus no Brasil. Um forte abraço a todos, compartilhe esse vídeo, faça ele chegar nas nossas lideranças. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus e conforte o coração daqueles que passaram por um problema difícil como esse.